Saúde e bem-estar. Viva de forma saudável e agradável. Realização Grande FM. Nosso podcast Saúde e Bem-Estar de hoje irá falar sobre o funcionamento e cuidado com o nosso intestino. Vamos trazer informações importantes sobre as principais patologias que atingem o nosso sistema intestinal e que cada vez mais vem sendo considerado por especialistas e pela ciência como o nosso segundo cérebro. Quem vai nos ajudar ao longo deste nosso episódio, a doutora Simone Viana Braga. Ela é hepatologista e gastroenterologista, com uma ampla experiência na área do trato intestinal. A doutora Simone vai esclarecer dúvidas importantes sobre a síndrome do intestino irritável, falar de hábitos alimentares que podem prejudicar nossa flora intestinal e dar dicas importantes de como manter esse órgão tão importante do nosso corpo saudável. Fique com a gente, o nosso podcast Saúde e Bem-Estar, Nosso Intestino, está entrando no ar e esperamos que você aproveite o nosso conteúdo de hoje. Saúde e bem-estar. Você de bem com a vida. Os médicos acreditam que cada vez mais a função do nosso sistema digestivo vai muito além de processar a comida que ingerimos. Nosso intestino tem mais neurônios que a espinha dorsal e age independentemente do sistema nervoso central. Esse cérebro independente em nossas entranhas e sua complexa comunidade microbiana influem no nosso bem-estar geral. Os médicos acreditam que cada vez mais que a função do nosso sistema digestivo vai muito além de simplesmente processar a comida que ingerimos. E mais, eles estão investigando se ele poderia ser usado para o tratamento de doenças mentais ou do sistema imunológico. O intestino é um órgão em forma de tubo que se estende desde o final do estômago até o ânus, permitindo a passagem dos alimentos digeridos, facilitando a absorção de nutrientes e a eliminação de resíduos. Para fazer todo o processo, o intestino tem cerca de 7 a 9 metros de comprimento. Desconfortos gastrointestinais, diarreias, dores na região do abdômen e até mesmo distúrbios alimentares são sintomas muito comuns. No entanto, apesar de grande parte dos casos isolados não indicarem doenças do intestino, é preciso estar atento ao seu desenvolvimento, pois podem representar perigo à saúde. A doutora Simone começa seu bate-papo com a gente, chamando a atenção exatamente para o diagnóstico precoce, a fim de evitar complicações mais graves, como a doença de Crohn, que afeta o nosso intestino. As doenças inflamatórias intestinais, elas são doenças consideradas até certamente um pouco raras, né, se a gente for pensar, mas elas têm aumentado em países em desenvolvimento, como o Brasil, então ela tem aumentado muito a incidência, né? Sim. Cada vez mais. Então a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa, existem outras colites também, mas as mais comuns são a retocolite ulcerativa e a doença de Crohn. São doenças graves, que quando não diagnosticadas e tratadas a tempo, trazem sequelas grandes, necessidade de cirurgias, tratamentos cada vez mais invasivos. Então, quando diagnosticado no momento correto, né? Sim. Que a gente chama a gente tem até um termo, né? Que é a janela de oportunidade. É a oportunidade que temos de tratar aquela doença sem que a gente tenha complicações, né? Então, é o momento de tratar, é sempre importante que a pessoa fique atento aos sinais do seu corpo para que faça esse diagnóstico o quanto antes, procurando um especialista. Sim, com toda certeza. Aliás, dificilmente não tenha uma pessoa que não tenha passado por algum momento da vida sentido algum desconforto intestinal e alguma coisa. É importante as pessoas também estarem atentas. Nem tudo também que acontece ali pode ser algo muito grave. Por isso a importância de procurar um especialista para saber um pouco mais. Mas como a senhora citou aí, doença de Crohn é uma das mais graves. São essas as que são as responsáveis por aqueles casos que levam, inclusive, a pessoa a ter de passar por cirurgias, por procedimentos mais invasivos? Sim, sim. A doença de Crohn é uma doença invasiva. Ela é uma doença que geralmente ela acomete toda a espessura do intestino. Então ela começa com uma inflamação superficial que vai aprofundando e inclusive ela pode até formar comunicação com outros órgãos que a gente chama de fístulas, né? Comunicações com a parte externa da barriga, com o ânus. É uma doença que pode trazer lesões da boca até o ânus, então ela não pega só o intestino, ela pode pegar lesões também no estômago, em outras porções do intestino delgado, e ela pode necessitar de colocar aquela bolsinha, que é a ostomia, né, uma ileostomia, uma colostomia, para às vezes tratar
essas lesões, às vezes temporariamente, às vezes de forma definitiva, né? Mas cada vez mais os tratamentos mais modernos, quanto tem se tentado evitar a cirurgia, né? Sendo feita no momento certo, no momento que for realmente necessário. Mas Sim. os tratamentos, como são cada vez mais modernos, a gente tem conseguido atualmente que a cirurgia seja feita realmente em casos muito selecionados mesmo, muito avançados, né? As doenças inflamatórias intestinais possuem um caráter multifatorial, o que significa que vários componentes podem ser responsáveis pelo acometimento da doença. Acredita-se que a genética, hábitos alimentares, flora intestinal e estilo de vida estejam relacionados ao crescimento dessas doenças, mas o conhecimento das reais causas e os mecanismos pelas quais essas doenças se desenvolvem ainda não são inteiramente compreendidas. A doutora Simone Viana fala agora exatamente sobre isso, de como o nosso modo de vida e alimentação podem influenciar em possíveis patologias no intestino. O nosso intestino, ele é um órgão que a gente chama, né, de nossas defesas primárias estão no intestino, né? Então a gente, por exemplo, tendo uma boa flora intestinal, né? Como que a gente consegue uma boa flora intestinal? Já começa lá na vida, né, infantil, né, na infância, né, até os primeiros 2 anos, na amamentação, na alimentação, na introdução alimentar, a gente começa a formar a nossa flora boa, né, tanto que a gente brinca que as crianças devem ser expostas, né, à sujeira, porque a sujeira de casa, a sujeira saudável, natural, da natureza, ela traz bactérias boas, e essas bactérias boas ocupam o local no intestino, que quando a criança estiver exposta a bactérias ruins, Sim. aquelas bactérias São boas vão anticorpos. ser a maioria. E aí, obviamente, a bactéria ruim não vai ter vez, porque a gente Sim. já vai ter uma flora adequada. Então, alimentação com fibras, que a gente chama de prebióticos, né, que servem de alimentos para as bactérias intestinais. Tudo isso faz com que a nossa flora fique cada vez melhor. Evitar o uso indiscriminado de antibióticos, de anti-inflamatórios, né? E uma alimentação saudável, o quanto menos industrializado, melhor. Tudo que aquilo que é empacotado, embalado, industrializado, tudo aquilo contém conservantes, até antibióticos, dependendo do alimento. Então, tudo que for mais natural, que você for, né, que a gente fala muito, descasque mais, né, Sim. desembale menos, né. Então, ao invés de desembalar, descascar, né. Sim, mas infelizmente nós estamos caminhando na contramão disso, né? A gente, quando vai vendo a evolução, e aí cada vez mais a chegada de produtos industrializados por diversas razões, de armazenamento e tudo mais, ou seja, vai ser um desafio para nós como seres humanos se manter saudável nesse sentido. Sim, né? Existe essa frente, né, de procurar alimentação melhor, mais saudável possível, né? A gente sabe que para alimentar uma quantidade grande de pessoas, você precisa de alimentos industrializados, sim, uma porção. Mas eu acho que no dia a dia é possível. Se a gente vai num supermercado, a gente pode fazer uma compra num valor até mais razoável do que se a gente for comprar coisas, biscoitos, né, lanches, né, achocolatados, enfim, a gente pode tomar o leite, comer o arroz, o feijão, a comida de casa, o que nossos avós comeriam, né, isso é o que a gente deve procurar. Pelo menos a base, né, a base alimentar, se ela for bem fortalecida, e até para não pense que nós somos contra totalmente industrializados, também a própria indústria tem evoluído nesse sentido de fazer alimentos melhores e mais saudáveis do que a gente tinha há 10, 15 anos atrás. Então, também vai passar por esse processo de evolução. Ô, doutora, algumas pessoas possuem uma doença intestinal chamada SIBO, não sei se esse é o termo correto, né? Queria que só explicasse o que é essa doença e como ela se forma e ataca o intestino. Essa é uma sigla, né, que a gente usa para explicar o supercrescimento bacteriano, né? O que é o supercrescimento bacteriano do intestino delgado? Aí a gente está falando de intestino delgado. Né? No cólon, que é o intestino grosso, nós temos bactérias, né, numa quantidade muito grande, e no intestino delgado nós temos uma quantidade muito pequena ou quase até inexistente de bactérias. Quando ocorre uma colonização de bactérias ruins do nosso intestino delgado, a gente chama isso de supercrescimento bacteriano. E o que isso causa? Né? Essas bactérias fermentam gases, metano, hidrogênio principalmente. E esses gases dão sintomas: dor, diarreia, desconforto, distensão, a pessoa fica estufada, né? E esse supercrescimento bacteriano causa muito sintoma, né? E além de tudo, precisa ser tratado, porque são bactérias nocivas que estão no lugar errado,
né? E a gente precisa então substituir essa flora, né? Eliminar essas bactérias nocivas. Então é uma doença que geralmente o paciente demora muito para descobrir, porque fica sempre achando que é uma gastrite ou que é alguma outra colite, isso é de nervoso, enfim. E às vezes o diagnóstico não é muito simples, porque Sim. é feito através de um teste respiratório, que é um teste onde a pessoa sopra, né, e é quantificado quanto de hidrogênio ela está expirando, que prova, então, que aquelas bactérias do intestino delgado estão fermentando muito. Sim. Então, é um teste que é feito e a gente consegue o diagnóstico dessa doença, né? Sim. Mas muitas pessoas sofrem dessa doença e estão por aí com dor, distensão, estufamento, sem nem saber, Sim. né, qual que é a causa disso. Durante sua conversa com nossa reportagem, a especialista também falou sobre possíveis doenças hereditárias em relação ao nosso intestino e também explicou de forma mais ampla como a síndrome do intestino irritável que acomete muitas pessoas em nosso país. Vamos ouvir o que diz a doutora. As doenças inflamatórias intestinais, elas têm sim, elas não têm um gene isolado, existem alguns genes já que a gente pode estudar, enfim, já tem muitos estudos nesse sentido. O que se sabe é que elas são mais comuns sim em pessoas da mesma família. Isso já está provado, né? Então, se você tem um parente com uma doença inflamatória, talvez um irmão, possa a pessoa ter também, tá? Mas não significa que seja genético, que seja hereditário, que seja transmissível. Sim. Né? O que nós notamos é que isso tem aumentado ao longo dos anos, né? Então, sim, tem muita relação, provavelmente é multifatorial, provavelmente tem a questão genética, tem a questão de hábitos de vida, tem a questão até, assim, de populações mesmo na Europa, sim, populações mediterrâneas, pessoas de algumas regiões, exatamente, tem mais tendência, enfim, tem regiões do mundo onde há maior incidência também, e também a incidência do diagnóstico, sim, porque a partir do momento que a gente começa a saber que existe essa doença e começa a buscar atendimento, começa a se fazer mais diagnóstico. Não se fazia diagnóstico porque não se conhecia. A pessoa achava que tinha morrido de um câncer ou que tinha tido uma infecção, quando na verdade ela tinha uma doença de Crohn, que fez uma massa, um abscesso e aquilo infeccionou, precisou ser operada de urgência. E às vezes aquele diagnóstico, quantas e quantas pessoas talvez que a gente ouve, né, de antigos, né, sim, que, sim, minha mãe teve um problema assim, assado e tal. Então, provavelmente, talvez essa pessoa poderia até ter, sim, uma doença inflamatória e não sabia. E a gente, quando fala dessa questão de hereditária, se confunde muito, e a gente fala dos hábitos de vida, geralmente é assim, se você convive no mesmo núcleo familiar, geralmente você se alimenta das mesmas coisas, exatamente, tem os mesmos hábitos, e consequentemente você pode ter os mesmos problemas. Então, acaba às vezes sendo nesse sentido aí. Vamos falar um pouquinho da síndrome do intestino irritável, né, que é uma patologia que atinge muitas pessoas, né, doutora? É possível uma solução definitiva para essa doença ou apenas ser controlada? Solução definitiva, a gente não pensa muito nessa questão, a gente pensa no controle mesmo de sintomas, né? A gente não pensa na cura, pensa no controle. É óbvio que muitas pessoas entram em remissão, sim, passam a não precisar mais de remédios, passam a não necessitar de um tratamento diário, né? Se habituam, às vezes com uma mudança alimentar ou com uma mudança comportamental, ou às vezes com um tratamento de uma depressão, às vezes uma ansiedade que pode estar relacionada, não necessariamente ser a causa, né? E às vezes a gente consegue o controle da doença da síndrome do intestino irritável, mas é uma doença crônica, sim, tá? Real, que muitas pessoas passam às vezes despercebido, né? Falam, eu tenho colite nervosa, né? Isso é culpa da minha ansiedade, mas não é normal, né? É uma doença, deve ser valorizada, deve ser tratada como tal, não é coisa da cabeça da pessoa, sim, né? Muita gente às vezes até tem um certo preconceito com isso e muitas vezes também é aquela pessoa que faz muito exame, muito exame, já vem no consultório com uma pasta desse tamanho de exames. E às vezes ela até quer que tenha alguma coisa alterada para ela justificar o que ela sente, quando na verdade o que ela sente é de funcionamento, né? E não precisa de um exame para isso. Basta a gente conversar e entender o que está acontecendo e a gente consegue chegar ao diagnóstico. A grande maioria dos pacientes com doenças diverticular necessita de tratamento clínico baseado principalmente na correção dos hábitos alimentares e, eventualmente, no uso de analgésicos. O fator mais importante na correção dos hábitos alimentares é o aumento da ingestão de fibras.
legumes, verduras, frutas e grãos na dieta. A doutora Simone nos fala das principais características e do que diferencia a diverticulose e a diverticulite. A diverticulose é muito comum. O que é a diverticulose? Diverticulose é a presença de divertículos no intestino grosso. Os divertículos de intestino grosso, eles aparecem em pontos da mucosa, da parte interna do intestino, né, na verdade da parede do intestino, aonde há uma fraqueza da parede, da musculatura, enfim, que ali naquele local a mucosa faz tipo um buraquinho, vamos dizer, um saquinho, né, esse é o divertículo. Então, a ter essas saculações ou essas bolsinhas dentro do intestino, elas são bem pequenas, né, mas ter elas dentro do intestino é algo que acontece com a maioria das pessoas a partir dos 50 anos, né? Então, a divertículo é extremamente comum, não indica nenhum tratamento específico, a não ser que a pessoa tenha sintomas, né? Tenha dores, enfim. Mas se não é necessário fazer nenhum tipo de tratamento, o único cuidado que a gente tem é que a pessoa mantenha o ritmo intestinal bom, né? Seja uma pessoa que não fique constipada, que se alimente bem, que faça consumo de fibras, né? Que tenha uma boa alimentação. Quando esses saquinhos, né, essas bolsinhas inflamam, na verdade geralmente isso acontece por um desequilíbrio da flora intestinal e também por acúmulo de secreção ali naquele buraquinho, né? E ali pode ser uma porta de entrada para bactérias que vão causar uma inflamação que a gente chama assim de diverticulite. Menos de 10% de quem tem diverticulose vai desenvolver uma diverticulite. Tá? Então a diverticulite sim é mais rara. Sim. É possível, mas é mais rara. Tanto que eu falo para os pacientes, olha, você tem divertículos? Maravilha, vida que segue, né? Mas se lembre que se um dia você apresentar uma dor na parte, principalmente do lado esquerdo, como uma pontada que quando você pisa dá um desconforto. Os pacientes apresentam alteração da qualidade de vida, sobretudo quando a doença estava em atividade. Homens e fumantes apresentaram repercussões mais severas nessa qualidade de vida. Medidas de promoção e prevenção às crises devem ser implementadas, assim como o suporte psicológico, social e educacional, considerados para melhorar a assistência aos mesmos e manter ou melhorar a qualidade de vida dos portadores de doenças inflamatórias intestinais. A doutora Simone destaca que, independente do seu problema intestinal, é possível sim ter uma qualidade de vida satisfatória. Sim, com certeza. E o quanto antes, melhor. O mais precoce, melhor qualidade de vida. Mesmo avançado, busque tratamento, não desista da sua qualidade de vida, da sua saúde, né? E busque sempre ajuda profissional médica, profissional psicológica, nutricional. Uma equipe multidisciplinar é sempre importante a gente falar sobre isso, né? Que o médico não trabalha sozinho, ele trabalha sempre com uma equipe, né? E a gente sempre buscar a saúde, que na verdade engloba o conceito, né, de bem-estar, vamos dizer assim, né, que é o que fala o programa, né? Sim, aliás, isso aqui a gente está fazendo esse trabalho de levar ao conhecimento das pessoas, não é consulta, não é absolutamente nada disso, né, apenas trazendo temas que de repente quem está nos acompanhando está passando por isso e chame a atenção para você procurar o profissional da sua confiança. Mas é importante também que quem está nos ouvindo, que converse com as pessoas, também leve essa informação. Eu acho que quanto mais pessoas souberem de que é possível ser tratado, que é possível ser diagnosticado, acho que ganha todo mundo, né? A prevenção é o melhor remédio, né, doutor? Exatamente. Saúde e bem-estar. Seu jeito de viver bem. Existem mudanças na rotina que podem auxiliar o bom funcionamento do intestino. Pontuaremos alguma delas para ajudar você a ter um intestino saudável. Alimentação balanceada e diversificada. As bactérias do trato intestinal ficam felizes quando estão bem alimentadas. Faça escolhas inteligentes na sua alimentação, preferindo comidas saudáveis e menos industrializadas e mantendo a variedade de alimentos. Hidratação sempre. Beba água com frequência para manter o seu corpo hidratado e auxiliar na digestão dos alimentos. Atenção aos sintomas. Se você normalmente sente algum tipo de desconforto abdominal ou já possui diagnóstico de uma doença inflamatória intestinal, evite ingerir o que pode contribuir para uma piora nos sintomas, como álcool, café e alimentos apimentados.
Menos estresse, mais paz. Altos níveis de estresse estão diretamente ligados aos sintomas de irritação intestinal. Rotina de sono. Dormir e acordar sempre em horários fixos. Isso possibilita que o relógio biológico fique regulado e, consequentemente, o seu intestino. Coloque estas dicas em prática. Viva bem, viva de forma saudável. Este foi o podcast Saúde e Bem-Estar de hoje, disponível no grandefm.com.br ou na sua plataforma de áudio preferida. Siga nosso podcast nas redes sociais, assine o nosso podcast, se inscreva em nossos canais e favorite nosso conteúdo. Assim você será notificado toda vez que tivermos novidades. Esperamos que você tenha gostado do nosso conteúdo de hoje. Em breve, novos episódios estarão à sua disposição. Você conferiu Saúde e Bem-Estar. Seu corpo e sua mente muito mais saudáveis. Uma realização da Grande FM.